Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, então, dando continuidade ao nosso curso de robótica infantil, nós vamos começar a ver um assunto novo super interessante. Aposto que todos vocês vão amar. Pessoal, nessa etapa do curso, vocês ainda continuam em casa. Infelizmente nós não podemos nos ver pessoalmente, porém nós vamos começar a ter atividades práticas. Então vocês vão aprender a teoria nos vídeos e vão fazer as atividades práticas utilizando um computador. Então vocês vão precisar ter o acesso a um computador para que vocês possam executar a parte prática também. Pessoal, então, como eu disse, nós vamos conhecer um pouquinho de um assunto novo super interessante, que é a produção de filmes, animações e desenhos animados. Mais especificamente, nós vamos conhecer o processo de produção da Pixar, que pertence ao grupo da Walt Disney, aquelas que fazem o Monstros S.A. e o Toy Story, por exemplo, além de muitos outros filmes que nós conhecemos e adoramos. Pessoal, então, para começar, nesse primeiro vídeo aqui, nós vamos aprender um conceito importantíssimo, porque todo o resto vai depender desse conceito. E vocês vão precisar memorizar bastante como funciona isso. Eu peço até que vocês peguem um papel e uma caneta para vocês anotarem no caderno, onde for. Nós vamos conhecer o pipeline. Pessoal, o que é um pipeline? Pipeline, todo mundo falando junto comigo? Pipeline. Pessoal, o pipeline é a linha de produção de um desenho ou filme animado. Pessoal, o pipeline é composto por várias etapas. Então, todo filme, toda animação passa por etapas até ser finalmente produzido, até ele estiver pronto. Pessoal, então, hoje nós vamos ver todos esses itens da pipeline. Nós vamos nomear. Então, quero que vocês anotem aí no caderno, hein, pessoal? O primeiro item da nossa pipeline é a arte e história. Pessoal, o que acontece na arte e história? Nós fazemos com que haja uma história e nós damos esse papel da história a um personagem. Então aqui nós criamos um roteiro e criamos um personagem para vivenciar esse roteiro. Então tudo que vocês vê na telinha, na TV, no filme, no cinema, a gente tem uma história, certo? E essa história é vivenciada por alguns personagens. Então, nessa primeira etapa do pipeline, nós criamos esses personagens e o enredo. Nós criamos a história que ele vai viver. Segunda etapa do pipeline, nós temos a modelagem. Então, pessoal, nós vamos modelar os personagens. Nós pegamos esse personagem que foi criado anteriormente, que vai vivenciar a nossa história, e nós modelamos ele no computador. Então a gente vai tirar ele do desenho, do papel, porque nós fazemos isso na primeira etapa. Nós vamos tirar do papel e passar para a telinha do computador, porque é no computador que são produzidas as animações. Após isso, nós temos a terceira etapa do nosso pipeline, que é a writing. Pessoal, writing significa, vamos lembrar bastante lá do fantoche. A gente pode lembrar do puppet, fantoche. Pessoal, nós vamos criar um sistema fantoche para esses nossos personagens. Então nós vamos fazer com que os nossos personagens tenham movimentos. Eles eram um desenho no papel, passaram para a telinha do computador e vão ganhar movimentos. Após isso, nós criamos as superfícies, que é a nossa quarta etapa do pipeline. Pessoal, as superfícies são todas aquelas cores, todas as corzinhas que nós vemos na tela do filme são superfícies. Então nós acoplamos superfícies para a roupa do personagem, nós acoplamos superfícies para a parede, por exemplo. Após isso, já falando da parede também, nós temos a etapa de cenários e encenação. Pessoal, o que acontece nessa etapa? Nós vamos criar o ambiente onde essa história vai se passar, onde esse personagem vai viver a história. Então nós temos o personagem, já temos o roteiro da história, nós vamos agora criar um lugar para que ele possa agir, para que ele possa contar a história. Então nesse cenário,
E encenação, a gente tem que lembrar dessa outra palavrinha, é onde o nosso personagem vai encenar a história, certo? Viu como tá tudo ligado? Após isso, pessoal, nós temos a animação. Então a gente vai fazer esse personagem encenar animadamente. Então ele vai se mover pelo nosso cenário. Após isso, nós temos a iluminação. Pessoal, a iluminação é muito importante. Você já percebeu que quando nós apagamos a luz, obviamente fica tudo escuro. E sabia que a tela do computador acontece a mesma coisa? E não a tela do monitor. Lá na telinha do nosso personagem. Então esse cenário que nós criamos, esse cenário virtual, ele também tem que ter iluminação virtual. Senão, olha só o que acontece. Olha como fica tudo mais sem graça. Ó, dá uma grande diferença, não é mesmo? Isso porque ainda tinha outra lâmpada acesa aqui. Mas no virtual a gente não tem luz externa nenhuma. Então nós temos que criar todas as luzes também. E finalmente chegamos à última etapa do nosso pipeline, que é o nosso editorial todo, que é a renderização. Renderização é um processo que acontece no computador para tornar toda a história, juntar todas essas partes e torná-la um filme, um desenho, um vídeo, uma animação. Então, pessoal, nós juntamos tudo isso, renderizamos e está pronta a nossa animação. Nós vamos ver cada uma dessas etapas mais especificamente nos próximos vídeos, mas eu quero que vocês saibam que nós vamos praticar muito. E como tarefa, vocês aí em casa vão pensar, vão criar um livro. Nossa, mas eu vou ter que escrever um livro gigante? Não, você vai criar uma história. Então hoje nós vamos começar com a primeira etapa do nosso pipeline, que é a arte e história. Pessoal, vocês vão ter que criar para mim uma história. Cada um vai criar uma história. Vocês podem fazer a história que vocês quiserem. E também fazer um personagem para viver essa história. Pessoal, preciso de vocês. Por favor, se empenhem bastante. Esse vai ser um projeto incrível. Então, se vocês desempenharem com muito amor e carinho, assim como eu vou ensinar vocês, eu tenho certeza que nós vamos ter muitos filmes legais para apresentar, quem sabe até em público. Pessoal, vamos fazer um filme. Então, espero vocês para a próxima aula. Não esqueçam de criar um personagem ou vários personagens e uma história para ele.